Vamos orar ao nosso Deus. Boa noite. Isso, eu já ia embora. Gente, hoje é o dia do pastor. Olha só, nem eu lembrava mais, né? Então, é o segundo domingo de junho. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua direção. Já cantamos, né, com grande alegria. Louvo ao Senhor pelo nosso grupo aqui, né, de louvor instrumental, os músicos. Louvamos ao Senhor por isso. Deus e Pai, estamos aqui mais um momento para adorar o Senhor. Ou melhor, para continuar adorando. Já cantamos, ó Deus. A sua palavra foi cantada, agora vamos estudá-la. Ficaremos à exposição dela nesse momento e a nossa oração é que o Senhor nos confronte, nos corrija, nos ensina, nos educa na justiça. Louvamos ao Senhor, Deus, pela Igreja Bíblica de Vila Paraguai, e o Senhor trabalha em nossas vidas, em nosso caráter, nos dando a melhor direção, ó Deus, para estarmos alinhados com a sua vontade. Assim nós oramos, ó Pai, por esse momento em que vamos expor sua palavra pregada. Pedimos a sua direção, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, amada igreja. Eu convido as crianças, né, de 1 a 6 anos, então, para a sua classe, tá certo? A professora, a tia vai acompanhá-los, tem uma classe ali para vocês. Muito bem. As crianças de 1 a 6 anos podem dirigir a sua classe, tá bom? E nós ficaremos aqui para a meditação também da palavra. Antes de nós iniciarmos assim o tempo da palavra, eu quero falar sobre o nosso encontro de casais. Já mencionei pela manhã o encontro de casais, que será sexta-feira, dia 13, certo? Às 19h30, teremos o nosso encontro de casais com o tema Alegria e Bondade no Casamento. E nesse encontro de casais, nós teremos um jantar especial e tem um investimento, né, que o próprio encontro de casais, nós sempre tem um investimento, às vezes maior um pouco, às vezes menor, um investimento de R$30 por casais, tá bom? E nós já estamos fazendo a lista lá no grupo, tá bom? E você, a partir de hoje, já pode colocar o seu nome também na lista. E até quarta-feira você pode procurar o irmão Clóvis para fazer a sua cooperação. Mas é bom que você já coloque o seu nome na lista e até quarta você chega junto com ele na sua cooperação. Se caso tem algum dos irmãos, né, que precisem conversar no particular conosco, estamos à disposição. Tá bom? Então, reforçando, próxima sexta agora, às 19h30, teremos o encontro de casais especial, que é o Dia dos Namorados. Tá bom? Então, você é o nosso convidado. Você que está nos visitando hoje à noite, seja muito bem-vindo. Chegou uma lista aqui, eu gostaria de apresentar os nossos visitantes, como de costume, não é? Mas, já dizendo, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Nós temos aqui conosco, enquanto eu vou citando o nome, você levanta uma das suas mãos, tá bom? Para nós vermos onde você está e podemos lhe cumprimentar no final da programação. Nós temos aqui conosco a Kathleen, não é isso? Kathleen, levante uma das suas mãos, seja muito bem-vinda aqui em nosso meio. Muito bem, é a Kathleen, o Ávila e a Kelly, né? Isso, né? Diretamente de São Paulo, né, Ávila? Que bom. Nós temos aqui também nos visitando a Zulene, né? Tem sido bem assíduo aqui conosco. Temos aqui o Daniel também. Deixa eu ver qual é o Daniel que está. O Daniel. Isso, muito bem. Temos, aproveitando, né, o Danley e a Viviane, né? Muito bem, sejam bem-vindos. Temos aqui conosco a Socorro Moura e Gabriel. Sejam bem-vindos, viu? Muito bem. Temos aqui também. Ok. Esse aqui já foi. Tem 2 Daniel aqui, tem outro Daniel. Seja muito bem, Daniel. Isso, seja muito bem-vindo. Temos a Juliana. Juliana, ótimo, seja bem-vinda. E o Leandro.
Leandro, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio, tá bom? E tem os visitantes, irmãos, que são visitantes assíduos, né, que estão aqui conosco todos os domingos, e é um prazer ter você aqui conosco, que é o caso de alguns irmãos, como por exemplo, né, o Gilberto e a Janiele estão sempre aqui conosco, e sejam muito bem-vindos, tá bem? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Muito bem, sejam bem-vindos. É muito bom, irmãos, estarmos reunidos aqui. A cada momento, são momentos únicos, tá bom? Estávamos aqui na escola dominical, né, irmão Marcos? Foi único. Se você perdeu aquele momento, foi único, tá bom? Você pode até assistir depois a gravação, né, Davi? Mas aquele momento da comunhão, de ser impactado, né, foi único. Então, os que estão aqui hoje, é um momento singular também, assim como cada programação. Então, eu passo para lhe encorajar. Na escola dominical, domingo pela manhã, estamos estudando sobre maturidade cristã, um assunto de grande importância e bem relevante aos nossos dias, porque nós estamos em crise. O cristianismo está em crise e nós, crentes em Cristo, precisamos amadurecer cada vez mais, servindo ao nosso Deus de forma a agradá-lo. Então, eis o propósito desses estudos na escola dominical. E às noites temos estudado, vez por outra tem alguém pregando, mas estamos com foco no livro de Mateus. E hoje, inclusive, vamos lá, Mateus capítulo 6. Convido você a abrir sua Bíblia comigo para Mateus capítulo 6 e o versículo 24. Livro de Mateus, no capítulo 6, e vamos para o versículo 24. Livro de Mateus, no capítulo 6 e versículo 24. Vamos ler todos em uma só voz, certo? Tanto os homens como as mulheres, jovens, adolescentes, todos. Abra sua Bíblia para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estamos, aos domingos à noite, fazendo exposições do livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 24, todos em uma só voz. Juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você já viu uma pessoa que tem 2 empregos, 2 patrões? Talvez você já passou por isso. Foi necessário trabalhar em 2 lugares e teve 2 patrões. A ideia do texto aqui é justamente essa. Porém, não é sobre patrão em si que está falando o texto, mas sobre Deus e outra que são outros e outros senhores. E não é possível servirmos a 2 senhores. O tema da mensagem de hoje: não se pode servir a 2 senhores. Vamos lembrar que ainda nós estamos no Sermão da Montanha. Lembra? Iniciamos no capítulo 5 e geralmente quando falamos Sermão da Montanha, lembramos das bem-aventuranças, não é? Proferidas ali, versículos de 1 a 12 do capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, os humildes. E assim fomos até o versículo 12, vendo cada um daquelas bem-aventuranças. Felizes são, bem-aventurados. E o Sermão da Montanha, ele não se limita apenas no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Ele dá continuidade. Geralmente só lembramos do Sermão da Montanha quando lembramos das bem-aventuranças. Mas o Sermão da Montanha, o sermão
extenso, que começa no capítulo 5 e estende-se até o capítulo 7 de Mateus. E essa passagem que nós lemos aqui agora, ela faz parte do sermão da montanha. E o sermão proferido por Jesus, nessa montanha que hoje é chamada de montanha das bem-aventuranças, é um sermão que resume a lei. É a lei compactada, do capítulo 5 ao capítulo 7, é a lei de forma bem exprimida e de uma forma bem didática, citada por Jesus. E o povo daquela geração, importante lembrarmos disso, já vimos em estudos anteriores, estavam vivendo sobre uma opressão religiosa, onde por 400 anos não se ouvia uma profecia, não se ouvia ninguém, então, um profeta vindo e pregando para Israel, como era no Antigo Testamento. Então, por 400 anos, Deus havia silenciado. 400 anos. E nessa época de silêncio ocorreram muitas coisas. E uma delas, meu irmão Jair, que ocorreu, foi o levantar de algumas seitas religiosas, como os fariseus. E os fariseus, como Jesus chegou, disse, olha, vocês se assentaram na cadeira de Moisés. Como diz, vocês tomaram o lugar por força. E os fariseus, nessa religião, nessa religiosidade, oprimiam as pessoas. Eles se vestiam de uma forma que as outras, se não se vestisse, não iam para o céu. Eles faziam coisas e apontavam para uns outros como quem estavam humilhando. Assim era a função dos fariseus, e Jesus condenou essa ação deles várias vezes. Inclusive, tem um texto extenso, onde Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E o Senhor começa a falar um pouco sobre eles, que eles eram belos por fora, mas por dentro estavam podres, que eles rodeavam a terra para fazer um prosélito, para trazer alguém para a sua religião. E o Senhor disse, olha, vocês fazendo isso, vocês distanciam ainda mais essa pessoa de chegar no céu. Então, resumindo, quando Jesus chega então e prega ali no Sermão da Montanha, de certa forma também, de uma forma bem assim, digamos assim, cearense de falar, o Senhor Jesus estava dando um tapa na cara da religiosidade e dizendo, olha, o que vocês estão ensinando, oprimindo esse povo aí por muitos e muitos anos, vai ser colocado abaixo agora. Então o Senhor vem ensinando a verdade. Felizes, quando ele diz bem-aventurados, colocando em contraste cada uma das religiosidades que os fariseus estavam impondo sobre aquela geração. Então a verdadeira felicidade é expressada ali. Os mansos, os humildes de espírito, os que por minha causa sofrerão injúria, esses serão bem-aventurados, felizes. Esses têm parte no reino dos céus. E o Senhor Jesus continua o Sermão da Montanha, nos ensinando como nós devemos orar, como devemos tratar uns aos outros, como devemos nos aproximar do Senhor. E agora no capítulo 6, o povo é confrontado a refletir qual Deus vocês querem servir. Sim, não se pode servir a dois senhores. E o Senhor agora confronta olho no olho com aquela geração e coloca eles para refletirem a qual Deus vocês estão servindo. Ninguém pode servir a dois senhores. E essa expressão, irmãos, ela é muito conhecida, porém muito pouco praticada e ignorada no seu sentido comum. Muito conhecida essa expressão. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Levante sua mão. Ninguém pode servir a dois senhores. É muito conhecida essa expressão. Agora, que significado teve naquela época e tem ainda para nós? Essa declaração, essa
confronto aqui de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, ele aparece não diferente do restante do Sermão da Montanha, muito pelo contrário, está em harmonia com toda a porção do sermão, e Jesus então está aqui dentro ainda dessa realidade. Ele faz parte, né, essa expressão faz parte de uma sequência de exortação de Jesus àquela geração. Pois os versículos anteriores, bem próximo aqui, ele diz que não podemos entesourar nessa terra. Está dentro ainda desse contexto. É claro que aqui nós temos os nossos bens, temos os nossos transportes, temos a nossa casa. Alguns têm 2, 3 terrenos, que bênção isso. Mas Jesus, quando ele diz que não podemos entesourar, é que não podemos viver com o intuito de só armazenar tesouros aqui na terra. Por quê? Porque o cristão não pode perder tempo, porque estamos aqui de passagem. E se formos gastar nosso tempo somente para entesourar, é até interessante, até tentador aos nossos olhos, mas essa não é a nossa função aqui na terra. E o Senhor Jesus agora, com certeza ali tinha pessoas bem financeiramente. Lembra que era uma multidão que estava aos pés do mestre, e ele ensinando, mostrando, não é para entesourarmos. O nosso coração não deve consistir nisso, está no versículo 19 a 21. Ele ensina que o coração do homem estará onde estiver o seu tesouro. Me permita ler aqui os versículos anteriores aqui, o 19 a 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Versículo 21 do nosso texto: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hoje pela manhã, quando nós terminamos a escola dominical, eu achei tão bom, porque muitos irmãos ficaram e eu pude cumprimentar muitas pessoas. Eu gosto muito disso, né? De dar um abraço e ficamos prosando ali, conversando. E teve um momento que eu desci ali mais próximo e fui até o carro do irmão Mateus, e quando ele vem, ele traz uma carrada de irmãos no seu carro, e eu prosei com ele, dizendo: olha, Mateus, seu galardão é grande, viu? Brincando ali com ele, pela ação dele de sempre estar trazendo os irmãos e levando no seu transporte, e eu disse: seu galardão é grande. Eu falei isso um pouco brincando, mas é uma verdade. Aquilo que fazemos na obra de Deus, por mais simples que seja, mas que está voltado para servir a Deus, é entesourar no céu. É guardar lá em cima. Seja você evangelizar alguém, seja você fazer uma bondade com alguém, seja você aconselhar alguém, você está entesourando, não aqui, mas lá no céu. Seja você fazendo algum serviço ligado à vida cristã, seja até limpar essas cadeiras, seja tocar, seja cantar, seja trabalhos vistos ou não vistos, como dentro de uma cozinha, todas essas tarefas que englobam aí a obra de Deus, né, de modo formal e informal, é entesourar lá no alto. Era sobre isso que Jesus estava falando. E a repreensão aqui é: onde está o seu coração? Onde está o seu foco? Nos tesouros dessa terra, ou estamos armazenando lá no alto? Aqui da terra, a traça destrói, a ferrugem vai corroer. O que mais? Os ladrões roubam. Você já foi roubado? Sua casa? Eu já fui uma vez, gente. Pense, uma sensação horrível. Você chegar em casa e estava faltando ali alguma coisa. O ladrão levou.
então nossos bens podem ser saqueados de uma hora para outra. Podemos perder algum bem, um poder aquisitivo pode ser perdido também. O Senhor Jesus estava querendo levar o coração daquela multidão a entesourar, mas lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões podem assim roubar. A palavra Senhor aqui do nosso texto, ninguém pode servir a dois senhores. Essa palavra Senhor é justamente uma expressão ligada a um senhor patrão, certo? É um senhor que tem domínio sobre o seu servo, aquele que tem controle absoluto, aquele que o domina. Então, essa expressão Senhor aqui é aquele que tem poder sobre o seu servo. E é claro, a palavra servir aqui está ligado a escravo mesmo, aquele que está subjugado ao seu Senhor, que tem domínio sobre ele, e o servo é aquele que está debaixo do controle do seu Senhor. Então, nesse caso aqui, Jesus está tratando daqueles que eram dominados, escravos do dinheiro. Sim, o contexto daquela geração era esse. Mas talvez para a nossa geração aqui, precisamos aplicar de outra forma. Alguns ali estavam sendo escravizados, dominados, sendo servos do dinheiro. E a palavra dinheiro aqui é mamon. Ninguém pode servir a Deus e servir a mamon, que é o dinheiro. Esse Deus, mamon, foi o Deus que tem dominado gerações e tem arrastado muitas e muitas gerações. Alguém já disse, quer conhecer alguém, dê poder para ele, coloque dinheiro na mão, e então iremos conhecer essa pessoa. Jesus está tratando justamente de não servirmos a dois senhores, no sentido de não dividir a nossa devoção, então, a Deus e a outros deuses. E não há uma única pessoa deste mundo que não possua um Senhor a quem serve com devoção. Não há, vou repetir a frase, não há nenhuma pessoa neste mundo que não possua um Senhor a quem serve com devoção. Talvez a pergunta melhor seja, quem é Senhor em sua vida? Quem é o patrão da sua vida? Quem é o Senhor? Não podemos servir a dois senhores. E a pergunta é, você está servindo a um Senhor? A pergunta é, quem é esse Senhor que estamos servindo? E eu vou lhe mostrar algumas realidades, aproveitar a carona que ontem eu preguei para os jovens, e eu vou aproveitar aqui e mencionar algumas coisas que eu mencionei aos jovens. Por quê? Porque o povo de Israel teve vários problemas em servir a Deus com integridade. Israel estava sempre dividindo o coração deles entre Deus de Israel e os deuses dos cananeus, ao Deus Baal e Astarote. Esse Deus eu mencionei ontem, está lá em Juízes capítulo 2, de 6 a 13, não precisa abrir, mas eu gostaria de mencionar, porque esse foi um dos pecados da geração dos dias em que Josué faleceu. O texto de Juízes 2, de 6 a 13, menciona duas gerações. A primeira geração que serviu, a palavra serviu esteve sobre a servidão de Deus, servindo ao Senhor com integridade. Enquanto Josué estava vivo, o povo adorou ao Senhor, servindo com integridade e com fidelidade. Mas Juízes 2 e 10 diz assim: levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Aí deu problema. De Juízes até Reis ali, até chegando em Neemias, Esdras, o destroço foi grande, porque levantou-se uma geração que não conheciam o Senhor.
A expressão lá é tão enfática que diz que Deus se irou com aquela geração que não conhecia o Senhor, que começaram a desviar o coração, começaram a servir a dois senhores, ou melhor, a um. Abandonaram o Deus de Israel e começaram a servir os deuses dos cananeus, Baal e Astarote. Essa Astarote era uma deusa que, por trás dessa deusa, irmãos, havia uma entidade demoníaca. Eu assustei os jovens ontem aqui e vou assustar você também com a realidade. Por trás de cada deus falso, há uma entidade demoníaca. E vou lhe acrescentar mais, porque a Bíblia deixa bem clara. Por trás de cada santinho que as pessoas guardam em casa, há um demônio por trás daquilo ali, amarrando as pessoas, prendendo elas na incredulidade, cegando elas e tirando, então, dividindo o coração delas, ou não dividindo, apartando, para que não vejam a glória de Deus. Então, por trás de cada deus daqueles, há uma entidade demoníaca. Existem achados arqueológicos do deus Baal e da deusa Astarote. Então, eu não trouxe aqui para você, mas são deuses pequenos, imagens pequenas, onde a deusa Astarote, ela está segurando, fala abaixo, está segurando os seus seios, mostrando sensualidade, os deusezinhos pequenos. E o povo de Israel caiu nesse pecado de adorar essa deusa, que era uma deusa considerada a deusa da fertilidade. E a deusa, então, que cuidava da produtividade da terra. A deusa que cuidava, então, do amor. A rainha do céu, como assim chamada. Então, essa deusa, por trás dela, havia uma entidade demoníaca e o povo de Israel começou a se envolver em sensualidades. Os cultos a essa deusa, que essa geração que não conhecia o Senhor, caiu nesse pecado, eram cultos voltados à sensualidade. E Israel chegou a sacrificar crianças a essa deusa. Você já pensou? Isso é algo demoníaco, não é? Sacrificar uma criança, os seus filhos foram sacrificados por conta, então, de acreditarem nessa deusa, que por trás dela, com certeza, havia uma entidade demoníaca. E essa deusa fez um grande estrago em Israel, dividindo o coração. Levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. E aquela geração foi marcada por erros, falta de conhecimento. É claro que depois levantou-se outra geração que começou a adorar o Senhor. Deus, olhando para o nosso texto aqui, Ele é um Deus que deseja exclusividade. Deus deseja exclusividade. Deus, Ele quer ser servido. E quando Ele menciona que ninguém pode servir a dois senhores, Ele está dizendo, ou você vai se devotar a um e desagradar a outro, ou vai amar a um e desprezar a outro. O Senhor não estava dizendo que você deve ficar no meio do caminho. O Senhor está requerendo daquele povo exclusividade. O Senhor Jesus disse, vocês têm que focar em Deus e o servi-lo, não servir a dois senhores. Agora, irmãos, o que é servir a dois senhores na nossa geração? Não vamos falar só daquela do passado, não. Vamos falar da nossa época. O Senhor Jesus falou para aquele povo, ninguém pode servir a dois senhores. A palavra é a mesma para nós. Embora que vai mudar os contextos aqui, mas ninguém também pode servir a dois senhores. Onde está o nosso coração? Como você tem servido a Deus? O seu coração está dividido entre Deus
e os outros deuses aí afora? O seu coração está entregue por completo ao Senhor? Sim? Se você está dizendo sim na sua mente, agora eu vou fazer outra pergunta. As pessoas veem na sua vida que você está com o coração voltado para Deus mesmo? As pessoas veem que você, de fato, não tem uma vida dividida, uma vida dupla como os fariseus tinham? É isso que o Senhor está falando. Ele quer exclusividade, que você então o sirva com integridade, se entregando a Ele por inteiro. Sim, essa é a palavra hebraica para integridade, e foi isso que Josué mencionou. Yoshe. Yoshe é integridade, retidão, se entregar por inteiro ao Senhor. E agora vem o Senhor Jesus, depois aí de 400 anos de silêncio. E Ele vem dizendo, ninguém pode, não tem como, é impossível alguém servir a dois senhores. Por quê? O próprio texto responde, ou você há de amar a um e desprezar o outro, ou amar o outro e desprezar, e assim sucessivamente. É impossível, mas tem muitos de nós forçando isso. Queremos servir a Deus, estar aqui, mas ao mesmo tempo queremos servir a outros deuses. E quais são esses deuses? Eu vou lhe falar de um Deus que tem dominado a nossa geração. Qual é o nome desse Deus? O nome desse Deus está citado lá em 2 Timóteo capítulo 3. Diz assim, nos últimos dias, os homens serão os homens serão egoístas. A lista é intensa, mas eu vou ficar só aqui. Ego é a palavra grega para eu. Dono do seu umbigo. É uma profecia lá de 2 Timóteo 3, que diz que os homens nos últimos dias serão o quê? Egoístas. Serão donos de si mesmos. Esse é o Deus da nossa geração. Aquela outra, adoraram Astarote, Baal, Mamon, mas a nossa geração adora um Deus também. E é um grande perigo. É o Deus quem? Ego, o eu. Isso nós podemos ver na rede social de muita gente. Muitos e muitos cristãos nunca postaram um versículo na sua rede social. Muitos. Mencionei isso para os jovens, mas não é só para os nossos jovens, não. Tem muitos que ninguém sabe quem é quando chega na rede social. Sabe quem é quando estamos na igreja. Mas quando está na rede social, lá saber quem é igual aos outros. Só tira foto do seu rosto para mostrar como está bonito, como está bela. Não é errado isso em si. Só mostra foto de onde viaja, do que faz. Mas nunca posta um versículo na Bíblia. É só ego, só egoísmo, só eu. Então, esse Deus tem entrado dentro das igrejas. Existem muitas igrejas com louvores belos, muito, muito belos, mas só para inflar o ego, só para inchar o egoísmo do homem. Pregações que a palavra de Deus passou longe, mas para Deus, mas diretamente para o homem, para o seu egoísmo. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, não é o que o homem quer ouvir, é o que o homem precisa ouvir. Então, esse Deus, ego, tem arrastado grandes multidões. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite que esteja vivendo só para você. Não, o Senhor da minha vida sou eu sou o patrão da minha vida. Pois se você pois isso é um ídolo. Você está servindo a um Deus. E esse Deus não é Cristo. É você mesmo. Então esse Deus ele é tão perigoso, esse egoísmo, que ele nos engana. Não existe nenhum cristão genuíno que não esteja debaixo do senhorio de Cristo. Eu estou servindo essa igreja há 3 anos. Vamos fazer agora, no próximo mês, vamos fazer 3 anos de Assis. Estou para entregar a lei já.
Não, estou brincando. 3 anos. E eu quero lhe dizer que eu preciso estar debaixo do senhorio de Cristo. Por ser o líder, não significa dizer que não tem um Senhor debaixo da servidão. Ele morreu por mim. E eu devo servi-lo com amor, com integridade por inteiro, não dividido, com o coração dividido. É na igreja e é no mundo. Não. Se você está fazendo isso, você não está agradando a Deus, você está servindo. Mas não é o Senhor dos senhores, é o Senhor ego. Então, se tem alguém aqui hoje à noite que está servindo a você mesmo, eu faço o que eu quero com a minha vida. Pode fazer, a vida é sua. Mas lá não entra assim não. Lá só entra por meio de Cristo. Porque eu quero fazer isso, eu venho na igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero, quem manda no meu umbigo sou eu. Tudo bem, você manda mesmo. Mas o seu Deus não é o Deus da Bíblia, é o Deus ego, é o seu egoísmo. Então, somos confrontados ainda pela palavra. Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu quero concluir essa pregação citando uma frase que eu ouvi esses dias, que diz o seguinte: se você pegou o trem errado, desça na próxima estação, porque fica mais fácil para você voltar, fica mais perto. Em outras palavras, se você está servindo a você mesmo, ao Deus ego, pare por aí, pare, arrependa-se dos seus pecados, desça na próxima estação, porque fica mais próximo de voltar, porque tem algumas pessoas que o trem já está longe, não estão nem sentindo mais que precisa se arrepender dos seus pecados, o trem já vai longe, não pensa nem em voltar mais, porque o egoísmo lhe engoliu, o orgulho, a jactância lhe engoliu. Volte-se, desça na próxima estação e volte arrependido para o Senhor. Então, se tem alguém aqui dos nossos que está servindo a você mesmo, arrependa-se. Ninguém pode servir a 2 senhores. A quem você está servindo? A Deus ou a outros senhores? Ou a você mesmo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, esmaga o nosso coração, ó Deus. Nos ajuda a entendermos o que é servir ao Senhor por inteiro. Muitos de nós estamos brincando com Deus, achando que podemos servir a 2 senhores. Não, eu faço um pouco aqui, eu faço um pouco lá. Deus, nos repreende, ó Pai, nos ajuda a entendermos isso. E se por algum momento a nossa adoração foi desviada por adorarmos a nós mesmos, a forma como fazemos isso ou aquilo, ou criamos um Deus em nosso coração, arranca de nós esse Deus, essa blasfêmia. O Senhor deve ser o dono da nossa vida, do nosso coração, das nossas palavras, das nossas atitudes. Ninguém pode servir a 2 senhores. Nos ajuda, Senhor, a entendermos isso e aplicarmos para a nossa vida. Assim oramos, ó Pai, com esse desejo ardente no coração. Pois assim eu te oro, ó Pai. E se alguém hoje à noite que deseja entregar a sua vida por inteiro a Cristo, recebe-o, Pai, recebe-o. Ou deseja arrepender-se e voltar-se para Cristo, a sensatez, e deixando o Deus ego, Deus egoísmo, amém. Oramos, ó Pai, com esse desejo, oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus nos ajude a não servirmos a 2 senhores,